Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Paula Moura e estou de volta nesse canal. E o intuito desse canal é falar sobre física quântica, espiritualidade, mas principalmente com a minha experiência com essa ferramenta maravilhosa, que é a ferramenta do professor Hélio Couto, né? Que é a ressonância harmônica. Lembrando que eu não sou da equipe do professor Hélio Couto, eu sou apenas uma ressonante da ferramenta. Eu uso essa ferramenta para me dar um auxílio a expandir a minha consciência e tá funcionando super bem comigo. Então, assim, esse canal é para compartilhar essa minha experiência, né, dessa minha jornada aqui de vida, enquanto estamos aqui nesse corpo, nesse veículo aqui de Paula Moura, né? Então, vamos lá. Eu fiquei sumida um tempo aqui do canal. Eu só tenho só um vídeo. O meu primeiro vídeo foi, acho que já tem já um ano, mais ou menos, 1 ou até 2 anos, não me lembro, e falando da minha experiência com a minha primeira RH. Hoje eu já tô na minha 10ª onda, e inclusive essa semana eu vou estar pedindo a minha 11ª. E aí eu venho relatar para vocês que, assim, eu só tenho só que agradecer ao professor Hélio Couto. Eu amo ele, assim, de paixão mesmo, gente, porque foi através dele e de outras pessoas que foi aparecendo no meu caminho, foi que eu vim expandindo a minha consciência. Mas, assim, o professor Hélio Couto é o ponto-chave da virada da minha vida de expansão de consciência. Bom, durante esse tempo, eu mudei muito, muito mesmo. Mudei o jeito de pensar, o meu jeito de agir, e alguns dos meus pedidos. Eu vou fazer um resumão aqui de todas as minhas experiências, né, até aqui. E o que aconteceu foi que nos meus pedidos eu venho pedindo muito, principalmente os primeiros, eu pedi muita limpeza, limpeza do meu campo, limpeza dos meus chakras. E quando chegou ali da primeira até a quinta, eu vim pedindo muita limpeza. Limpeza de tudo que é forma, e eu posso fazer um vídeo depois aqui relatando exatamente os tipos de limpeza que eu fiz. O legal é que quando você entra nessa ferramenta, que você começa a usar a ressonância, é que você começa a se aprofundar mais no estudo do autoconhecimento e especificamente o estudo da espiritualidade em geral. Então você consegue, no meu caso, que eu vim de uma linha da minha crença, no caso, a minha religião na época era uma religião evangélica. Então, assim, eu não tinha conhecimentos da parte mais mística, esotérica, vamos classificar desse jeito. Então, assim, aí você começa, a partir que você começa a tirar essas barreiras, né, essas crenças, você começa a estudar outras linhas de estudo dentro da linha do tempo ali de religiosidade. Eu não sei se a gente pode classificar assim. E aí vem vindo outros conhecimentos, igual eu não sabia sobre vida após a morte, né? Eu não acreditava na época que existia a parte ali do espiritismo. Então, o que aconteceu com a ressonância harmônica? Ela fez com que eu sempre fui uma pessoa curiosa, sempre fui atrás de muito conhecimento, né? À toa que, assim, até os meus 24 anos, eu fiquei ali dentro da igreja evangélica, e só que, assim, eu questionava muito. Então, muitas vezes, assim, em encontros, eu questionava o pastor, por que que na Bíblia está escrito desse jeito, por que que não agia dessa maneira, né? Então, assim, eu sempre fui questionada, aliás, sempre questionei, mas nunca obtive, assim, algumas respostas que realmente minha consciência falava, tem ligação com isso. E aí, assim, eu sempre me senti meio que deslocada dentro da igreja. E chegou um certo momento que eu não conseguia mais colocar as minhas perguntas, expor o que eu sentia, as minhas dúvidas, porque aí as pessoas já iam começar a falar, é coisa do demônio, né? Coisa do demônio, tá perguntando demais, né? E não é errado, porque as pessoas não saberem
me responder na época, até porque elas não me respondiam porque ela tem uma crença e também ela respondia o que ela acreditava com o óculos dela. Então, assim, até a minha quinta onda, eu estudei muito e eu ainda continuo estudando, obviamente, mas aí eu comecei a estudar o que o professor Hélio Couto fala. Tem uma palestra dele, eu esqueci o nome, depois eu vou procurar colocar aqui no bloco de informação o nome da palestra. Mas tem uma palestra que ele fala muito sobre essa parte do outro lado, né? E da outra dimensão. E aí eu comecei a pesquisar várias religiões. Então, comecei a pesquisar sobre o budismo, comecei a pesquisar sobre o espiritismo, até comecei a iniciar um curso dentro de um centro espírita aqui na minha cidade. Só que quando chegou lá, quando chegou lá dentro do curso, eu também questionava muito, porque aí eu assistia as palestras do professor e aí eu queria, né? Vamos ver se tá batendo isso aqui. E aí também, só que assim, os espíritas, eles são mais, vamos se dizer, é, eles aceitavam um pouco mais os meus questionamentos, porém também alguns conseguia responder e outros não. Mas como o professor Hélio Couto fala, as respostas ela vem até nós através de livro, muitas vezes através de um vídeo. Porém, a gente tem que passar pela experiência. E aí foi isso que eu segui. Ele falou, eu entendi isso. Então eu comecei o quê? A fazer o curso lá no Centro Espírita, eu comecei a pesquisar livros, eu comecei a entender como a Umbanda funcionava. Não frequentei a Umbanda, mas eu dei uma boa pesquisada. Tem colegas que da Umbanda e para poder entender como que funcionava para poder ir quebrando as minhas crenças limitantes e quebrando a minha crença do Deus que eu tinha idealizado, daquele Deus que eu acreditava até o momento. Hoje, muitas vezes as pessoas me perguntam se eu tenho alguma religião, eu falo que não tenho, e realmente eu não tenho nenhuma religião, não pertenço a nenhuma denominação, e também acredito no todo, na matriz divina, na fonte criadora, nessa energia que nos move. Essa é a minha crença hoje, entendeu? Então, assim, até as pessoas falam, nossa, você tá virando ateia? Não, eu não sou ateia, não, eu não vou me classificar com nada, eu sou livre para entender, questionar, acreditar no que eu bem entender, não é verdade? Então, eu acho que isso se encaixa mais ou menos no nosso livre-arbítrio, né? Então, eu acredito dessa maneira hoje na fonte criadora, no todo, em geral. E tento passar isso para os meus filhos também. Então, até a quinta onda, eu vim pedindo muita limpeza. E aí, fui estudar sobre os chakras, sobre a energia, sobre o nosso campo magnético e fui pedindo limpeza. E assistindo novamente, e eu adoro, gente, continuar assistindo as palestras, o caminho das palestras do professor Hélio Couto, porque cada vez que você assiste, cada vez vai caindo mais ficha, vai caindo mais, vai tirando mais as vendas dos seus olhos. Então, assim, é uma dica que eu tenho para você ressonante, que assim, começou a fazer a ressonância e não preciso mais assistir as palestras. Não, continua. Mas aí você não precisa assistir conforme tá ali o cronograma. Assista que você olha lá o título e a que você mais se identificar. Sua centelha vai te encaminhar para aquela determinada palestra e aí você vai adquirir o conhecimento ali de novo, mas um conhecimento diferente, né? Igual as pessoas falam, né, sobre no caso, o livro da Bíblia, né, que ele se renova a cada dia. E realmente o caminho das palestras eu também classificaria dessa maneira. Toda vez que você voltar lá e assistir uma palestra, você vai entender de maneira diferente, entendeu? Porque a sua mente já expandiu, então você já não vai entender já com aquele bloqueio, né, com aquela resistência, e porque já caiu um pouco as vendas, então você vai começando a enxergar. Então é bem interessante, é uma dica que eu dou para vocês e porque eu faço e para mim dá super certo. Então foi muita limpeza. A partir da sexta onda, eu já comecei, eu pedi arquétipo também, claro, mas assim, na partir da sexta onda, eu já senti que a minha mente tinha expandido e que as coisas estavam caminhando melhor, né?
E aí eu comecei a pedir mais conhecimento, no caso, né? Então, eu pedi consciências, várias consciências, é, e aí foi que eu percebi que eu precisava colocar em prática. E os estudos da física quântica me ajudou bastante. Aí nesse meio caminho eu estava trabalhando e pedi as contas do meu trabalho, porque eu sempre gostei desse nicho, né, do desenvolvimento humano. E assim, eu trabalhava com vendas na área de laboratório, né? E eu ia fazer visitas nos médicos, né? E aí eu passava, assim, a visita tinha que durar meia hora, minha visita durava uma hora. Mas assim, era aquela visita de que depois que eu fechava o contrato, tudo, claro, né? Porque a gente tem que pagar nossos boletos, eu fechava o contrato, e aí, o pedido no caso, e depois a conversa já. Quando eu percebia, a nossa conversa já estava em outros assuntos. E assuntos de vidas, assim, da vida íntima dos meus clientes, né? E eles acabavam se abrindo, compartilhando comigo problemas de família, problemas de administração ali no próprio laboratório, e eu começava a responder, a dar conselhos para ele. E isso, gente, eu comecei a puxar assim na minha memória, minha linha do tempo, foi a minha vida inteira, né? Desde que me entendo por gente, quando eu comecei trabalhar, que eu comecei a trabalhar com 16 anos, e na escola também, eu sempre veio pessoas que começavam a se abrir assim comigo e falar comigo. E eu gostava, e eu gosto disso, e minha alma pede sobre isso muito, sabe? Parece que, mesmo se eu estiver trabalhando com. Eu ainda continuo trabalhando na área de vendas, né? Só que hoje eu tenho o meu próprio negócio. E aí eu comecei a perceber que falta alguma coisa. E aí, quando eu encontro algum amigo, ou muitas vezes você está no mercado, na fila, e alguém começa a contar as coisas na vida da pessoa para mim. Nossa, e conforme eu vou dando conselhos, meu coração chega e esquenta, sabe? Minha alma fica muito feliz com isso. E em uma das palestras do professor, ele fala sobre propósito, né? E eu entrei naquela crise existencial sobre qual é o sentido da minha vida, o que que eu vim fazer aqui, né? Porém, uma das crenças que eu percebi hoje, e hoje, graças a Deus, com a expansão da consciência que eu tive, eu sei quais são os padrões que tem na minha vida, a programação que tem na minha vida. E estou tentando trabalhar isso. Em uma das palestras do professor Eulio Couto, ele fala muito bem claro sobre isso, gente. Tem bloqueios, tem crenças que a gente tem que você tem que enfrentar aquela crença. Um exemplo que ele dá mesmo é o medo. O medo, você tem que ir para cima, você tem que enfrentar aquele medo. E hoje eu sou muito grata mesmo, pela ressonância harmônica, porque eu entendi isso. Eu entendi isso que tem crenças que você vai ter que enfrentar. E uma delas é essa que eu tô quebrando aqui agora aqui com vocês hoje. É o quê? É falar em público. É uma coisa assim que me incomoda muito. E a minha vida inteira eu perdi muitas oportunidades de trabalho, até de crescer dentro da própria empresa. Perdi muita oportunidade de relacionamento também, pelo medo do julgamento, medo do que as pessoas vão pensar, medo de estar falando errado, o medo. E o medo é uma coisa que ele paralisa a gente, né? É bom o medo, né? No caso para você, que ele te protege de algumas coisas, mas ao mesmo tempo também ele paralisa você. E esse é um padrão, é uma crença que eu tenho e estou tentando quebrar essa crença. E você pode fazer terapias holísticas N que você quiser. Eu fiz registros acásticos, eu fiz constelação familiar, eu fiz várias outras ferramentas holísticas para poder entender esse motivo, por que eu tenho medo, por que tem essa vergonha.
E hoje, assim, hoje eu estou estudando psicologia para poder entender o meu comportamento e o comportamento das pessoas. Então, assim, só que eu estou no terceiro semestre de psicologia e o que eu entendi, o pouco que eu estudei agora, é o que? O corpo, os pais, a criação, o ambiente em si, ele gera esse condicionamento do medo. Sim, ok, a ciência é comprovado sobre isso. Porém, gente, eu também fiz mapa astral, numerologia. Eu entendo também que tem o lado da espiritualidade ali e a gente tem também as nossas limitações e programas que a gente já vê que está no nosso mapa. E o mapa astral foi uma forma que me ajudou, assim, clareou muito o meu caminho e eu consegui identificar mais os padrões que eu já venho já programado, né? Então, e o medo, esse medo de falar em público, esse medo de um trabalho, um seminário que eu tenho que apresentar na faculdade ou na época de escola, ou em reuniões de trabalho na época, quando eu era CLT. Nossa, gente, isso me prejudicava demais, porque me dava até. Eu suava, eu passava mal, eu tremia, a minha voz tremia na hora e não saía direito o que eu queria falar. Então, assim, isso me prejudica muito, muito, muito mesmo. Eu hoje, eu vendo online, né? Então, assim, eu tenho que estar ali interagindo também, porque o mundo tá mudando, então, assim, tá ficando cada vez mais humanizado. Então, tem live para você fazer, tem a divulgação ali do produto, a sociedade pede essa interação, né? Então, assim, para mim tá sendo bem, bem complicado, porém, eu tô enfrentando esse medo. E um desses motivos, e esses motivos me levam a voltar a fazer o vídeo aqui no canal. Primeiro, para poder estar compartilhando minha experiência, mas na realidade, primeiro não. Primeiro é para quebrar essa crença que eu tenho, entendeu? Então, eu agradeço muito. Ao todo, a minha centelha divina por estar me mostrando essa limitação que eu tô enfrentando agora aqui na minha vida e eu tenho certeza, e eu não quero parar, eu quero continuar fazendo os vídeos, porque eu sei que só enfrentando esse medo da exposição, só enfrentando esse medo do julgamento, é que eu vou conseguir passar por cima dessa crença e colocar uma nova crença, como fala o professor, uma crença e, como a psicologia fala, um novo condicionamento, uma nova programação em mim mesma, entendeu? Então, assim, hoje eu estou estudando psicologia, estou amando, e estou entendendo mais ainda também ali pelo viés da ciência. Tem hora que eu fico meio dividida, porque tem essa parte, né, do espiritual, mas não foge muito, não foge muito, né? E todo o tempo, como o próprio professor Hélio Couto fala, a gente está sendo programado. O tempo todo a gente está sendo programado, estão vindo mais programas e a gente tem que estar aqui com a cabeça bem aberta para poder entender e para poder discernir o que está acontecendo. E a ressonância, ela me trouxe isso. Graças a Deus, eu só tenho que agradecer a ferramenta. Depois eu vou compartilhar mais sobre as minhas experiências, né? Vou fazer o roteiro, tudo direitinho, mas eu precisava fazer esse vídeo. Eu não ia fazer, eu tô aqui já mais de 4 meses enrolando para poder estar fazendo esse vídeo para vocês e não fazia. Mas aí agora eu falei assim, não, quer saber, eu vou fazer. E tô aqui com a cara e com a coragem e fazendo esse vídeo para vocês. E isso tá me fazendo bem, porque só de estar conversando aqui com vocês, claro, eu tô meio tímida, com certeza, mas ao mesmo tempo eu já não tô tão tímida como eu tava no primeiro vídeo. Então eu vejo que realmente a gente tem que enfrentar os nossos desafios. E nessa jornada também eu quero compartilhar aqui com vocês que eu comecei a observar a parte dos arquétipos,
vídeos, filmes que a gente vai assistindo, que o professor até comenta, né? Ah, tem filmes que a gente assiste, que vocês assistem e acha que é ficção científica e não é. Hoje, qualquer filme que eu assista, eu já começo já a identificar símbolos, eu já começo a identificar o que está vindo ali de programação e junto agora com a psicologia mais ainda. Então, assim, gente, a gente vai expandindo e não podemos ficar parado, né? A gente não pode estar ficando parado no tempo. Agora a gente está aí com a inteligência artificial, né? E que divide a opinião das pessoas. Uns falam que ela é muito boa para ajudar, outros falam que vai tomar o nosso lugar. Enfim, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, ao contrário, eu tento aproveitar ao máximo da inteligência artificial para poder me ajudar e tento aproveitar também o máximo da nossa capacidade de racionalizar, da nossa emoção, dos nossos sentimentos e tentar mesclar, porque na realidade a gente não vai conseguir parar, né, toda essa evolução e o planeta, o ser humano tem que evoluir. E como tem até um vídeo do professor sobre inteligência artificial. Nossa, quem não assistiu, por favor, assistam, porque ele é muito boa. E ele até dá umas dicas lá sobre novos nichos, né, de trabalho, para quem quer trabalhar online, isso também é muito bom. Vale a pena assistir essa palestra dele, porque você vai entender muito sobre inteligência artificial, que é o futuro e é o que a gente está vivendo hoje, né? Então, eu só tenho que agradecer vocês, peço a compreensão de todos, né? E a ajuda, a força de vocês para poder estar continuando com os vídeos e me ajudar nessa jornada aqui a quebrar os padrões, a enfrentar os medos, a enfrentar todas as nossas crenças, porque tem crença que a gente consegue eliminar ela através da ressonância harmônica e através também de outras terapias. Porém, eu acredito que as crenças que estão ali enraizadas mesmo, aquelas que travam mesmo a nossa vida, o nosso caminho, não tem jeito. A gente tem que falar aquele ditado e se colocar na cabeça e vai com medo mesmo, que vai dar certo. Essa é o recado que eu quero dar para vocês. Tem alguma crença que você não consegue, procrastinação, desânimo, vai com medo mesmo, gente. Segue, coloca ali na tua cabeça, fala, eu sou capaz, eu sou capaz e eu sou capaz. E vai em frente que você também vai conseguir. Vamos conseguir juntos, né? Só não pode parar, só não pode não tentar, né? Porque é aquela coisa, o não a gente tem, né? Vamos atrás do sim. E eu quero, e eu vou, e eu estou vencendo as minhas crenças limitantes também, tá bom? Beijo de luz para vocês e até o próximo vídeo.